Essa semana o Paulo Cogos postou um vídeo comentando sobre o suicídio do MC Reaça, e nesse vídeo ele diz que, embora o MC Reaça esteja no inferno, até porque ele se suicidou e suicídio é um pecado mortal, católicos podem rezar por ele. Pra onde você acha que esse cara foi? Vamos parar de frescura. O cara desse vai pro inferno. Você pode até rezar por ele, vai que, né? Mas, a rigor, um cara desse tá no inferno. Primeiro, ele tá errado em dar a entender que o cara pode ter sido salvo. Afinal, a Igreja Católica ensina que todos aqueles que morrem fora dela ou morrem em estado de pecado mortal vão direto pro inferno. E em segundo lugar, ele tá errado em dizer que a gente pode orar por uma pessoa que no foro externo era não católica e que morreu em estado de pecado mortal. Não faz o mínimo sentido rezar por uma pessoa dessas, afinal, você sabe que ela foi condenada. É uma verdade expressa por Jesus que essas pessoas vão ser condenadas eternamente, então não vai adiantar nada você fazer uma oração por elas, isso não vai mudar, não vai fazer com que elas vão para o céu. E é uma verdade expressa pelos dogmas da igreja. Logo, para uma pessoa ser salva, ela tem que estar dentro da igreja católica, isto é, ela tem que professar a fé católica, e ela tem que ser batizada, e ela também tem que morrer em estado de graça. Por exemplo, o Papa Eugênio IV, no Concílio de Florença, declara o seguinte: quem quiser salvar-se deve antes de tudo professar a fé católica, porque aquele que não a professar, integral e inviolavelmente perecerá sem dúvida por toda a eternidade. Outra declaração do Papa Eugênio IV, desde a Cátedra de Pedro: a Santa Igreja Romana crê firmemente, professa e prega que nenhum dos que estão fora da Igreja Católica, não só pagãos como também judeus, heréticos e cismáticos, poderá participar na vida eterna, mas que irão para o fogo eterno que foi preparado para o demônio e os seus anjos, a não ser que a elas se unam antes de morrer. Tem outra declaração dele também no Concílio de Florença, quanto às almas das pessoas que morrem em estado de pecado mortal ou em estado de pecado original irem para o inferno. As almas daqueles que morrem em pecado mortal atual ou somente original descem imediatamente ao inferno para serem punidas, porém com penas diferentes. Agora, quanto a orar por pessoas que morreram nesses estados, o Papa São Gregório II afirma o seguinte: pedis por conselho a respeito da licitude de fazer oferendas pelos mortos. Este é o ensinamento da Igreja, que todo homem deve fazer oferendas para aqueles que morrem verdadeiros cristãos, porém não lhe é permitido fazê-lo para aqueles que morreram em estado de pecado, mesmo que fossem cristãos. São Francisco Xavier, 5 de novembro de 1549. Ele escolheu por si mesmo morrer em suas superstições, nem sequer deixou-nos em poder de recompensá-lo pela sua generosidade, coisa que podemos fazer a outros amigos que morrem na profissão da fé cristã, encomendando suas almas a Deus, visto que o pobre companheiro com as suas próprias mãos atirou a sua alma para o inferno, onde não há redenção.